Aí olha que interessante, o que diz o verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o quê? O restante da descendência dela. Quando eu falo restante, o que dá a entender? O que sobrou. Concordam comigo? O restante é o que sobrou. Por que a descendência da mulher não foi protegida do dragão? Porque se a mulher foi para o deserto para ficar fora do alcance da serpente, alguma coisa deu errado. Ó, Rodrigo, fica aqui dentro da igreja que a polícia não vai te pegar. E se a polícia pega, o que aconteceu com sua promessa? Entenderam minha pergunta? Agora vamos ler o verso 18. Deixe-me alertá-los que algumas Bíblias, a parte que eu vou ler está no capítulo 12, verso 18. Outras Bíblias está no capítulo 13, verso 1. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Tem algumas Bíblias que se está no verso 18. Tem Bíblias que não tem o verso 18, pulou para o verso capítulo 13. E tem um erro de tradução que algumas Bíblias traduzem assim: e pus-me em pé sobre a areia do mar. Está errado. Não é João que se pôs em pé sobre a areia do mar. Foi o dragão que se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos recapitular a cena. A mulher estava grávida para dar à luz a um filho. Quem que estava perseguindo a mulher para devorar a criança? O dragão. A criança nasceu e o que aconteceu com a criança? Foi arrebatada para o céu. O que o dragão fez? Foi para o céu atrás da criança. Só que ele foi expulso do céu e caiu na terra. Quando ele caiu na terra, ele voltou a ira dele contra quem? A mulher. Mas o que aconteceu com a mulher? Ganhou asas e foi para onde? Para o deserto, onde Deus haveria de sustentá-la quanto tempo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De que forma? Fora do alcance da serpente. Aí a serpente agora começa a lutar contra o restante da descendência da mulher. E qual é a característica do restante da descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E aí depois de toda essa cena, a mulher está lá no deserto, longe do alcance da serpente, o dragão se coloca em pé onde? Se eu estou no mar em pé aqui sobre a areia, se eu estou na praia, em pé na praia, é porque eu estou olhando alguma coisa lá no mar, não é? E o que surge do mar? Uma besta. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. Opa, que interessante. A besta tem chifres igual ao dragão, mas olha que interessante. No caso do dragão, olha aqui, os chifres estão sobre as cabeças do dragão. Mas no caso da besta, os chifres, perdão, falei errado. O diadema ou a coroa está nas cabeças do dragão. No caso da besta, o diadema ou a coroa está nos chifres. Então, o dragão tem 7 coroas, porque uma em cada cabeça. Mas a besta tem 10 coroas, uma em cada chifre. Por quê? Vamos continuar lendo. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Não parece os animais de Daniel? E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então o dragão ficou em pé na areia do mar. A besta surge, e o que o dragão faz? Pega o poder dele, a autoridade, e dá para a besta. Interessante. E olha a continuidade. Vamos ler o verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O que o chifre pequeno fazia em Daniel? Arrogâncias e blasfêmias.
E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Irmãos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo correspondem a 3 anos e meio. 3 anos e meio correspondem a 42 meses. Então, durante os 3 anos e meio, o dragão não tinha poder para atuar. Mas e a besta, tinha ou não tinha? Sim ou não tinha? E durante esse período, quem ficou no deserto fora da vista do dragão? A mulher. Mas ela não estaria fora da vista da besta. A besta podia agir. Então a besta sai da água e vai para o deserto atrás da mulher. Tudo bem até aí? Eu estou hoje preocupado porque eu vou ser muito honesto com vocês. Eu preciso mais uns 15, 20 minutos. Mas esse assunto é muito importante. Eu sei que vocês trabalham amanhã cedo, mas dê esse tempo aqui para a palavra de Deus, vocês não vão se arrepender. Agora olha que interessante. A Bíblia não fala aqui em Apocalipse o que aconteceu. Se eu transformasse esse enredo num filme policial, eu ia deixar todo mundo agora querendo saber o que aconteceu. Que a mulher foi para lá, o dragão não pôde ir, mas enviou quem? Qual a pergunta óbvia que você faz? Ela conseguiu pegar... O que aconteceu? Ela conseguiu pegar a mulher ou não conseguiu? A forma como o Apocalipse está escrito não é uma forma para facilitar o cabo-verdiano ler, o brasileiro ou o americano. O Apocalipse foi escrito para uma igreja que a maioria absoluta das pessoas não sabiam ler nem escrever. E mesmo aqueles que sabiam ler ou escrever, não tinham acesso à Bíblia como vocês têm hoje. Tanto é que Apocalipse capítulo 1, versículo 10 fala assim, versículo 9 diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Era uma carta que era lida aqui, todo mundo ficava prestando atenção. Então o Apocalipse foi escrito em forma de memorização. Então a história de propósito, ela começa aqui, mas ela termina lá no final. A continuidade dela está lá no final. Sabe onde é que está a continuação dessa história? No capítulo 17. Capítulo 17. Porque a história congelou onde? A mulher indo para o deserto e a besta indo no encalço dela, atrás dela. Apocalipse capítulo 17 diz assim: um dos 7 anjos, que tinham 7 taças, veio e falou comigo dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto. Opa! Então agora o que nós vamos ver? O desfecho. Tá certo? O anjo me transportou em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui no capítulo 17, João já tinha visto o trono de Deus, correto? Sim ou não? Já tinha visto o trono de Deus. Ele já tinha visto a besta do mar. João já tinha visto a batalha no céu. Hoje, Leilane e eu, a gente estava conversando sobre isso. Como é que deve ter sido essa batalha de anjos? Né? Porque seres espirituais, como é que é o machucado de um anjo? Anjo não sangra.
Quando eu falei ontem do sangue de Jesus, do diabo, eu falei com vocês em figura de linguagem. Como é que é o machucado? Alguns pregadores ensinam que foi apenas uma batalha verbal. Eu creio que não. Foi uma batalha, entre aspas, física. Quando eu falo física, eu estou lembrando que estou falando do mundo espiritual. Eu estou falando física para os irmãos entenderem que eu acho que foi uma batalha literal. Não houve mortes, mas houve feridos. João viu isso. E só aqui que ele se admirou com grande espanto. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É como se eu falasse assim, olha, o fulano de tal já está morando nos Estados Unidos há 20 anos. Ele já viu de tudo aqui. Já viu mansão, já viu limousine, já rodou o país. Mas ele viu uma coisa que ele admirou com grande espanto. Tem que ser uma coisa inédita que surpreendeu aquele homem, que ele não esperava ver aqui na América. Concordam comigo? É curioso que no grego, esse admirei-me com grande espanto, é quando você assim, eu não esperava isso. É uma decepção. Esse admirei-me com grande espanto é uma força de expressão para falar, que decepção, eu não esperava isso. E qual foi essa decepção que João viu? A ponto de falar assim, por essa eu não esperava. Surpreendeu o próprio João. A mulher, outrora vestida de sol, agora estava vestida de púrpura e escarlata. A mulher, outrora perseguida pela besta, agora está montada sobre a besta. Perceberam? E embriagada com os sangues dos santos. João viu um cenário mais chocante daquela apostasia mencionada por Paulo, do anticristo que ele mesmo vai falar nas suas cartas, e do chifre pequeno que Daniel citou. João viu isso. E João ficou mais chocado ainda, sabem por quê? Como judeu, João entendeu isso aí de maneira mais profunda do que você pode imaginar. Vocês se lembram quando eu contei para vocês sobre a Babilônia vindo destruir Jerusalém? Vocês se lembram, os que estavam aqui? Quem não estava aqui, eu sugiro assistir o sermão no YouTube, no canal da igreja aí, para você pegar aquele sermão passado. Mas lá eu mostrei, não sei quantos se lembram, eu mostrei para vocês como é que estava a apostasia de Israel adorando falsos deuses. E eu mostrei um prédio construído a 5 milhas do templo de Jerusalém. Quem se lembra o que era esse prédio? O que era um templo pagão que funcionava? Vocês se lembram disso? E eu falei dos ídolos que eram adorados ali. Quem se lembra, eu mostrei uns cavalinhos, Áshera. E eu contei para vocês sobre a Áshera, que era a mãe e ao mesmo tempo o amante de Baal. Havia muita relação incestuosa entre os deuses. Aqui eu tenho algumas estatuetas de Áshera. Por ser uma prostituta, uma cortesã celestial, Áshera sempre é mostrada segurando os seios de sedução. E às vezes ela aparece com a cabeça de um animal. E vocês notam que ela não tem os pés? Na cultura ugarítica e cananita, Áshera não podia caminhar. Então, quando ela precisava ser transportada de um lugar para o outro, como é que a Áshera ia? Ela ia montada no animal. Essa estatueta que vocês estão vendo aí é parte da coleção arqueológica do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. É uma estátua da Áshera datada de 800 anos antes de Cristo. E como é que ela está sendo mostrada? Como uma prostituta montada num animal de carga. Animal de carga é besta. Uma besta fera, e ela está montada. Lembra o que eu falei com vocês também, que de todos os ídolos que os judeus procuravam para adorar, Baal e Áshera é o que eles mais buscavam? Quando João viu, aliás, isso era tão forte na história de Israel, que lembra que eu falei também que era ruim para os judeus ter um Deus solteirão?
E que teve uma época que eles colocaram Áshera como esposa de Javé. Olha aí, ó. Então, quando João viu aquilo, como um judeu que conhecia a história, João imediatamente lembrou da apostasia do Antigo Testamento. Porque os judeus naquela época, não havia Hitler ainda, o trauma de todo judeu da época de João era qual? A Babilônia. Eu falei com vocês que a Babilônia se tornou o nome de todos os inimigos do povo de Deus. E o que levou o Judá para a Babilônia? O pecado, a apostasia, a idolatria, se juntar com os inimigos de Deus. E agora João, que via profeticamente o futuro da igreja, parece que passou na mente dele como se fosse um flashback. O povo vai voltar a adorar Áshera como os judeus no passado. João ficou angustiado, muito angustiado. E vamos ver se a gente consegue descobrir um pouquinho mais quem é essa Áshera e qual o significado profético disso, para a gente não ficar colocando qualquer coisa. Vamos deixar a Bíblia falar. Olha o que diz o Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Eu quero ler a parte que fala assim: venha, acharam aí? Vou lhe mostrar o julgamento, acharam? Da grande prostituta que está como? Completem. Marca isso aí para mim, por favor. Sentada sobre muitas águas. Ok. Segunda característica que eu vejo. A Bíblia também diz assim. Verso 9. Aqui está a mente que tem entendimento. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Então, segunda característica. Qual foi a primeira? Está sentada sobre muitas águas. Segunda categoria. Ela está sentada sobre 7 montes, ou colinas, segundo algumas traduções. Terceira categoria. Eu quero falar também sobre as águas. Verso 15. Verso 15, isso mesmo. As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são o quê? Nações e línguas, falamos disso ontem. Então, 3 características já. Qual foi a primeira? A mulher está sentada sobre muitas águas. Segundo, ela também está sentada sobre 7 montes. Terceiro, as águas são povos, nações e línguas. Quarta e última característica. A mulher, verso 18, a mulher que você viu é quem? Grande cidade que domina sobre os reis da terra. Acho que até uma criança do high school sabe responder isso aqui. Na época de João, no primeiro século, qual que era a cidade que dominava sobre todos os reis da terra? Roma. Agora olha que interessante. Esta é uma moeda de Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70 e que ainda circulava na época de João. De um lado você tem o imperador Vespasiano, do outro lado você tem Roma, até o nome escrito embaixo, Roma, aquele SC é Senato Consocium, moeda feita com aprovação do Senado romano. E como é que Roma está retratada? Uma mulher sentada sobre o quê? 7 montes. E Roma era conhecida como a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Quem já foi a Roma sabe disso, lá tem as 7 colinas. O Palatino é uma delas. E não para por aí. Estão vendo essa imagem aí? Isso é um mosaico de uma casa romana da época de João. Estão vendo uma mulher montada numa besta? Aí aparecem os pezinhos dela. Estão vendo a água, aquela parte sombreada ali é água. Sabe o que é essa mulher? Aqui eu tenho a mesma mulher desenhada na época renascentista, montada sobre um boi e vindo sobre as águas. Esta mulher é nada mais, nada menos que o culto de Áshera. O culto de Áshera, que passou do mundo pagão para o mundo grego. E no mundo grego, a Áshera
mudou um pouquinho a forma de contar a história dela, e ela era retratada como uma mulher que abandona o marido, vai para o seu amante divino, e esse amante divino aparece na forma de uma besta de carga, um boi branco, e esse boi branco cavalga sobre caminha sobre as águas do mar, e a mulher sai montada no boi sobre muitas águas. E sabe como essa mulher, Áshera, que tinha essa história na época greco-romana, por isso que as casas gostavam de desenhar Áshera no chão, desenhada como uma mulher agora, aí está com os pés montada num boi sobre as águas, sabe como ela é chamada? Europa. Então o que eu consegui levantar até hoje, até agora, para a gente continuar o estudo amanhã? João não tinha todos os detalhes que nós temos, mas ele entendeu, letra A, que no futuro o povo de Deus iria se desviar do caminho. A mulher vestida de sol se tornaria uma prostituta vestida de escarlata. A mulher que era perseguida pela besta iria se juntar com a besta e perseguir o povo dela mesmo, o restante da descendência que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. João também entendeu que isto era alguma coisa que haveria de acontecer na Europa e envolveria Roma. Vocês estão notando que eu não preciso ficar inventando? O anticristo, a besta é o computador. Agora tem alguém que está falando que a besta do Apocalipse é Macron, o presidente da França, Macron. Uma época falaram que era o Saddam Hussein. Até o George Bush ficou parecendo como uma besta do Apocalipse. Invencionice, vamos deixar a Bíblia falar. Vocês notaram que é claro que não precisa inventar nada aqui? Olhando o texto você descobre que a besta é alguma coisa ligada a Roma, à Europa, ao Mediterrâneo. Por isso que Daniel viu os 4 ventos agitando o grande mar Mediterrâneo. Por isso que Daniel não fala nada de China nem de Índia, porque ele está interessado no que acontece no Mediterrâneo, e no entorno do Mediterrâneo, através de Roma, viria uma apostasia do povo de Deus, onde o povo de Deus deixaria a promessa para se ligar ao inimigo de Deus e perseguiria o povo de Deus. E aí sim, nós temos o espaço para subir o pequeno chifre e a manifestação do anticristo. Mas eu vou terminar o meu estudo aqui, porque eu vou continuar amanhã. Amanhã eu vou continuar explicando como é que isso foi se cumprindo aos poucos na história e qual é a previsão da Bíblia para os nossos dias. Amanhã nós vamos ver isso. Tá certo? Amanhã nós vamos ver. Mas para terminar isso aqui de maneira espiritual, eu quero dizer para vocês por que eu insisto tanto em pregar isso aqui. Não é para atacar a religião de ninguém. Não é para me sentir mais sábio do que ninguém. Aliás, se eu posso abrir o coração para vocês, a teologia é o único doutorado que você não pode falar que é especialista. Porque eu não tenho o que discutir com uma doutora em saúde pública. Eu não entendo nada de saúde pública. Você me dá um banho. Eu não tenho nada para discutir com uma doutora em arquitetura. Não entendo nada. Mas eu não posso virar para alguém que não é teólogo e falar o seguinte: você não pode discutir nada de Deus comigo porque eu sou doutor em Deus. Eu não sou especialista em Deus. Eu sou apenas um cristão como você, refletindo sobre a minha fé. A única diferença daqueles que fizeram teologia para quem não fez teologia é que eu tenho algumas ferramentas mais técnicas, como o grego, hebraico, arqueologia, só isso. Mas no final das contas, você é tão teólogo ou teóloga quanto eu, porque eu não sou um especialista em Deus, nem um doutor em divindade. E sabe onde a minha teologia começou a ser construída? Quando eu tinha 4 anos de idade. E eu quero contar isso aqui para chamar o pastor Ronaldo para cantar para vocês. Com 4 anos de idade, esse sonho foi tão forte que até hoje eu me lembro dele. E no meu livro, O Ceticismo da Fé, que alguns adquiriram, no último capítulo eu conto esse sonho. Eu sonhava que eu estava numa casa e começou a chover pedras.
E tinha uma velha dentro da casa, e eu perguntava, por que está chovendo pedras? E ela falava comigo assim, é Deus que está voltando, você quer ver? Gente, eu estou contando e eu estou lembrando da cena. Não me peça explicação, um sonho que eu tinha 4 anos de idade. Eu ia até a janela com medo, e quando eu olhava nas nuvens, eu via a silhueta de um homem com uma túnica grande assim, cinza, regendo as nuvens. Eu falo, Deus está voltando, por isso que as pedras estão caindo. O tempo passou e eu conheci a mensagem do advento. Meus irmãos, foi muito sofrimento. Eu tinha 13 anos quando me batizei. E o pastor que me batizou mora aqui perto de vocês. Pastor Hamilton Schultz. Ele viria aqui essa semana, mas parece que ele fez uma cirurgia, por isso que não pode. Por isso, eu estou até triste, porque eu gostaria de vê-lo. E ele teve que ser muito firme para me batizar, porque eu era menor de idade. Meu pai falou que ia procurar a polícia. E eu tive que ser expulso de casa quando me batizei. Foi muita dor. Hoje eu vivo num paraíso. Eu estava falando isso com a Leilane, com o pastor. Eu tenho até vergonha. Entenda o que eu quero falar. Eu tenho até um pouco de vergonha do meu ministério hoje, porque a gente tem alguns privilégios hoje que os do passado não tinham. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O carinho da igreja, a estrutura. Nesse sentido que eu falo que eu tenho um pouco de vergonha. Mas quando eu olho para trás assim, eu sofri tanto para ser um adventista do 7º dia. Eu não sou masoquista, irmãos, mas que saudade daquele tempo. Eu tinha tudo para não me batizar. Porque eu já vi algumas decepções e eu tinha muita coisa a perder. Mas eu digo para vocês, eu já cometi muitos erros na vida e já tomei muitas decisões, algumas acertadas, outras não. Mas aquela decisão da qual eu não me arrependo é de ter descido às águas batismais e aceitado a Jesus como meu Salvador pessoal. 25 de fevereiro de 1984. Eu estou um pouco triste, porque eu pensei que ele ia voltar mais rápido. Ele não voltou. Mas ele me deu o privilégio de me aprofundar cada vez mais naquele conhecimento que eu tive e vir aqui hoje apelar ao seu coração. Se tem alguém na igreja aqui que já está estudando a Bíblia, está conhecendo essas verdades, gente, o que você está esperando? Eu sei que vai haver um batismo aqui na sexta-feira, eu não quero ser sensacionalista, mas eu não sei se de repente eu estou falando para alguém que está aqui ou alguém que está em casa assistindo. O que falta para você tomar uma decisão ao lado de Jesus? Eu tenho medo do meu emprego, a minha família, o que vai pensar? Para tudo! Jovens, eu nunca vou incentivar nenhum jovem a ser desrespeitoso com o pai e a mãe, nunca. Mas se tem um único momento em que você pode desobedecer o seu pai e sua mãe sem estar pecando, é se o seu pai lhe der uma ordem que vai contra uma coisa que Deus falou. Se seu pai der uma ordem que for contra o que Deus mandou, você está livre para desobedecer o seu pai. Eu nunca vou incentivar alguém a ser um mau cidadão. Mas se tem uma situação que você pode ser um péssimo cidadão, é quando você tem que desobedecer em nome de Deus. Tome a decisão ao lado de Jesus. Eu já li muita coisa, já estudei muita coisa, mas isso aqui não é fruto de estudo, é a minha vida. Em nome de Jesus, hoje é o dia. Paulo falou, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E talvez é por causa de indecisão de alguns que Jesus ainda não voltou, para quem sabe dar uma oportunidade para você se encontrar com Ele. Isso aqui não é um mortgage. Você fala assim, não, quando eu der eu faço. Não! Se você sentiu no seu coração, tome essa decisão hoje, em nome de Cristo. E eu ficaria muito feliz se o pastor Marcos me falou depois, olha, aquele dia que você falou, alguém que estava assistindo de casa aqui, me procurou depois, e ele vai se batizar na sexta. Mas eu não estou preparado. Eu estou na igreja desde 1984, eu não estou preparado ainda. Tá certo? Deixa Deus salvar você.
Deixa Deus salvar você. Acaba esse namoro e casa logo. Entenderam? Toma o passo adiante. Não tenha medo. Ele me trouxe até aqui. Ele vai conduzir você também.